O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vamos ver 10 fatos incríveis dos bastidores das filmagens de O Senhor dos Anéis e algumas curiosidades de modo geral. Fica comigo até o final desse vídeo. A trilogia O Senhor dos Anéis foi uma conquista monumental na história do cinema, adaptando com sucesso uma das peças de ficção mais queridas de todos os tempos, a qual por muito tempo foi evitada pelos grandes estúdios de cinemas, pois uma adaptação fiel representava um grande desafio que muitos diretores não se aventuravam a aceitar. Baseado nos livros de Tolkien, os 3 filmes A Sociedade do Anel de 2001, As Duas Torres de 2002 e O Retorno do Rei de 2003 foram um sucesso comercial e de crítica, arrecadando bilhões de dólares e ganhando 17 Oscars ao todo. A trilogia histórica também foi incrivelmente bem documentada, com horas de cenas bônus de toda a produção da trilogia, lançadas com as edições estendidas. A produção grandiosa ultrapassou os limites dos efeitos visuais e técnicas de captura de movimento disponíveis à época. Não economizou na construção de seu design de produção e utilizou várias técnicas de filmagem para dar vida à Terra-média. Juntamente com o cenário de Tirar o Fôlego, da Nova Zelândia, e a trilha sonora de Howard Shore, o diretor Peter Jackson e sua extensa equipe de produção criaram algo extraordinário e atemporal. Basta ver o quanto esses filmes continuam sendo lembrados e amados até hoje. Começando a nossa lista, em A Sociedade do Anel, somos apresentados ao personagem do núcleo humano, Boromir, interpretado por Sean Bean. Assim que a sociedade é formada, os 9 companheiros embarcam em sua perigosa jornada para a Montanha da Perdição. E no caminho, eles precisam atravessar as Montanhas Nevoentas. Para essas cenas, o elenco e a equipe tiveram que filmar em montanhas reais e para chegar nelas, eles foram transportados por helicópteros. A questão é que o ator Sean Bean tem um pavor terrível de voar e ele evita isso o máximo que pode. Então, depois de se aventurar em fazer um primeiro voo até o local, Sean ficou visivelmente transtornado. Então, para chegar ao local remoto da gravação, o ator pegou um teleférico e caminhou os quilômetros restantes com maquiagem e figurino completos de Boromir para finalmente chegar ao local de filmagem. Sean dali em diante se recusou a pegar caronas em todas as demais vezes em que o elenco voava de um ponto a outro durante as filmagens na Nova Zelândia, e por vezes ele ia caminhando a pé pelo campo. É muito pavor de voar, né? Me atrapalha não, hein? No meio das filmagens do primeiro filme, uma enchente que ocorreu em Queenstown em 1999 forçou a produção a se abrigar em uma quadra de squash em um hotel local. Sem condições de filmarem externamente, Peter Jackson então decidiu avançar no cronograma de filmagens e pulou para uma cena de O Retorno do Rei, a cena das traiçoeiras escadas da passagem de Cirith Ungol. As escadas íngremes e estreitas eram tão pequenas que a produção conseguiu construir um minúsculo cenário dentro da quadra de squash e assim manter a produção em movimento. O primeiro a filmar foi Samwise, interpretado por Sean Astin, que teve que demonstrar tristeza absoluta quando Frodo, manipulado por Gollum, diz a Sam para ir para casa. Pronto para filmar Frodo, interpretado por Elijah Wood, no dia seguinte, o tempo melhorou e a produção voltou a filmar A Sociedade do Anel. Levaria exatamente 1 ano até que eles voltassem para filmar a cena de Frodo. Então, no corte final, as idas e vindas entre Frodo e Sam refletem 1 ano inteiro em tempo de produção. Este é um bom exemplo de atores sendo capazes de mudar qualquer cena a qualquer momento, com Astin e Wood conseguindo interpretar e convergir as emoções correspondentes em um ponto crítico na amizade dos hobbits, mas filmando absolutamente fora de ordem. Tem sido um mito de longa data o fato de que Ian McKellen bateu com a cabeça na trave da porta na cena com Bilbo em Bolsão. No entanto, Ian McKellen relembra esse evento de uma forma um pouco diferente.
Em um comentário de Peter Jackson sobre a cena, o diretor afirmou que o acidente com McKellen foi pro corte final. Mas, na verdade, o ator afirmou mais tarde que ele teve a ideia na noite anterior às filmagens, e Jackson apenas pensou que foi um acidente. De acordo com McKellen, isso é o que chamamos de uma ótima atuação, pois o próprio diretor pensou ter sido de fato um acidente. A batida de cabeça por parte do mago gigantesco dentro de uma pequena casa hobbit é um grande momento no início da trilogia que retrata bem as diferenças de tamanho dos personagens. Muitos truques de câmera foram usados para representar o pequeno mundo dos hobbits, incluindo um truque chamado perspectiva forçada, que coloca McKellen mais perto da câmera do que os hobbits, assim como dublês de escala e adereços e cenários em escala. Na cena da cabeçada, por exemplo, McKellen está em um cenário alternativo do set do Bolsão, que é 30% menor do que o set em que os hobbits filmaram. Interessante, não? Uma das lesões mais famosas da trilogia é vista quando Aragorn chuta um capacete orc em As Duas Torres. O grito excruciante de pensar que Merry e Pippin estavam mortos é uma reação autêntica de Viggo Mortensen, mas na verdade porque ele tinha acabado de quebrar 2 dedos do pé. Mas essa não foi a única lesão relacionada a pés que aconteceu. Na cena de A Sociedade, quando Sam vai atrás de Frodo enquanto ele tenta partir sozinho para o outro lado do rio, Sean Astin teve um corte feio na sola do pé. Da mesma forma, Dominic Monaghan, que interpretou Merry, sentiu uma dor aguda no pé enquanto corria para a balsa de Buckleberry, pois uma lasca grande havia entrado em seu pé. Com uma produção difícil, filmada muitas vezes a campo aberto, na natureza, houve várias outras lesões ao longo do caminho. Viggo Mortensen quebrou um dente e estava disposto a colar o pedaço quebrado quando foi forçado a ir a um dentista. Bernard Hill, o rei Théoden, rachou o osso externo e um dublê das cenas de Rohan no Abismo de Helm quebrou uma perna. John Rhys Davies, o Gimli, até perdeu uma ponta de um dedo, mas era um dedo protético, no entanto, pois o ator tinha perdido parte do dedo verdadeiro na infância. Mas ele aproveitou a situação e usou um sangue falso para pregar uma peça no diretor, Peter Jackson. Christopher Lee era um fã ávido dos livros de J.R.R. Tolkien, e na época das filmagens, o ator já era um veterano e já estava nos seus quase 80 anos. O autor J.R.R. Tolkien, por sua vez, nasceu em 1892 e morreu em 1973, com 81 anos. Assim, dentre todos os membros do elenco, Christopher Lee foi o único que teve a oportunidade de conhecer o autor, e ele o fez ao cruzar com ele em um pub em Oxford, nos anos 50. Sobre o encontro, Christopher disse: "Estávamos sentados ali, conversando e bebendo cerveja, ou algo assim, e alguém disse, olha quem entrou. Era o professor Tolkien e eu quase caí da cadeira. Eu nem sabia que ele ainda estava vivo. Ele era um homem de aparência bondosa, fumando um cachimbo, caminhando, um camponês inglês com terra sob os seus pés. E ele era um gênio, um homem de conhecimento intelectual incrível, e ele conhecia alguém do nosso grupo." A primeira publicação de O Senhor dos Anéis veio em 1955 e Christopher Lee lia os livros uma vez por ano pelo resto de sua vida. Isso significa que ele leu os livros mais de 50 vezes e certamente trouxe seu conhecimento da obra para o set. Quando Lee ouviu pela primeira vez que O Senhor dos Anéis estava sendo adaptado para o cinema, ele aceitou a proposta e se tornou um dos primeiros atores escalados. Lee esperava pelo papel de Gandalf, mas não conseguiu por causa da sua idade e da fisicalidade exigida para o papel. Christopher ficou feliz em assumir o papel de Saruman e sempre que podia trazer sugestões que colaborassem em imprimir mais autenticidade e respeito à obra do Tolkien, ele falava e compartilhava seu conhecimento. Acredito que é certo afirmar que, assim como Ian McKellen é o Gandalf, Christopher Lee é o Saruman para todos nós. Fran Walsh, a co-roteirista, coprodutora e esposa de Peter Jackson, é a voz por trás daqueles gritos terríveis que os Nazgûl soltam. O departamento de som estava tendo problemas para encontrar um som que fosse interessante para os vilões da Terra-média encarregados de caçar um anel. Precisando de um grito agudo, Jackson afirmou que Walsh foi a pessoa no set que conseguia soltar esses ruídos, esses gritos, e com algumas tomadas, o grito penetrante performado por ela, a equipe de som entrou em ação. O departamento de som criou inúmeros sons para a Terra-média.
Para os orcs, eles usaram gritos de focas e rugidos de leões marinhos para os maiores urukai. Para o troll da caverna, eles usaram um lince e usaram um gemido baixo de morsa quando o troll é mortalmente ferido. Para Shelob, sons de vapor e de jacaré foram misturados. Para o Balrog, eles incorporaram sons de blocos de concreto raspando para dar uma qualidade sonora de rocha ao demônio. A localização onde os filmes foram gravados também serviu como uma ferramenta útil para a construção de sons, pois muitos túneis de utilidade próximos às gravações foram usados para capturar ecos que eles incorporariam nas minas de Moria. As versões estendidas dos 3 filmes totalizam 11 horas e 55 minutos, incluindo os créditos. A trilogia contou com mais de 2.000 mortes em tela e incorporou 2.827 fotos de VFX. Os 3 filmes ficaram em produção por um tempo recorde de 274 dias, igualando-se a Apocalipse Now, filme de 1979. Mas o departamento de miniaturas passou mais de 1.000 dias em produção. Os filmes contaram com mais de 3.000 membros de equipe, 300 estavam apenas no departamento de arte. A Weta Workshop fabricou cerca de 48.000 adereços individuais. Isso incluiu 1.800 pares de pés de Hobbit apenas para os 4 Hobbits principais, 19.000 fantasias criadas por 40 costureiros e milhares de espadas e armas de suporte. 40 versões diferentes do Um Anel foram criadas, até mesmo uma versão extra grande, do tamanho de uma tigela, para os close-ups. Para fazer uma armadura de cota de malha leve, 12.500.000 anéis de plásticos individuais foram criados e costurados à mão por apenas 2 fabricantes, que perderam suas impressões digitais durante a produção. Visto em O Retorno do Rei, os Mumakil, ou Olifantes, são aqueles elefantes gigantescos controlados pelos corsários de Umbar que invadem a batalha nos campos de Pelennor contra o exército de cavalos de Rohan. A Weta Workshop construiu uma réplica gigante em tamanho real de uma carcaça caída de Mumakil, como aquele visto quando Pippin está vasculhando os campos banhados de sangue em busca de Merry. O modelo extra grande teve que ser transportado em pedaços e remontado em uma área onde a produção tirou uma foto da equipe ao redor e em cima do prop gigantesco. Esta não é a única construção extra grande para a equipe de produção, que precisava retratar a escala absoluta da Terra-média, com vastas florestas, quilômetros de pântanos, salões enormes, cidades gigantes e torres arranha-céus. Assim como miniaturas foram criadas, miniaturas, entre aspas, em escala maior também foram feitas para as filmagens de várias tomadas. A miniatura de Helm's Deep, por exemplo, tinha uns 2 metros de altura, assim como a estrutura de Minas Tirith e o imponente olho de Barad-dûr. Enquanto a torre de Orthanc, a fortaleza de Saruman, tinha 4 metros de altura. Quando Serkis foi escalado como antagonista Gollum, sua voz era inicialmente tudo o que a produção queria. E o personagem ganhou vida graças ao excelente trabalho de impostação de voz do ator britânico. Em uma entrevista, ele relembrou um pouco sobre como ele criou a voz única para o personagem. Ele disse: "Então pensei, como vou fazer isso? Vou basicamente personificar meu gato, tossindo bolas de pelo." E isso se tornou Gollum. Mas nem tudo são flores, pois a voz rouca e gorgolejante acabou sendo muito cansativa para Andy. Então ele criou uma mistura de mel quente, gengibre, limão e água para aliviar a garganta e assim continuar o trabalho. Curiosa e apropriadamente, a mistura recebeu o nome de Gollum Juice. A produção rapidamente percebeu que precisava de mais de Serkis e sua interação com os atores no set foi fundamental para a realização do personagem em CGI. No início da produção, Serkis usava apenas pijamas brancos com enchimento para que ele pudesse correr sobre as rochas. Mas depois, a equipe de efeitos visuais passou a filmá-lo com o traje de captura de movimento e sua performance foi transferida para o ser em CGI. À medida que as técnicas de efeitos visuais melhoraram durante a produção, o mesmo aconteceu com a captura de movimento e O Senhor dos Anéis se tornou a primeira produção da história a filmar atores de ação ao vivo e atores de captura de movimento simultaneamente. Talvez você não saiba, mas Sir Christopher Lee era um veterano da Segunda Guerra Mundial.
Então ele com certeza já havia visto muito das atrocidades que geralmente ocorrem nas guerras. Enquanto filmavam a cena que entrou apenas na versão estendida, de Saruman sendo esfaqueado nas costas por Grima, língua de cobra, o diretor Peter Jackson deu a ele uma orientação sobre qual som ele deveria emitir quando esfaqueado. Peter basicamente queria que ele desse um grito de dor. Foi aí que Christopher pôde compartilhar um pouco de seus conhecimentos. O ator disse ao diretor: "Você tem alguma ideia de como é o som emitido quando alguém é esfaqueado nas costas? Porque eu tenho." It's not. I like that. It's because the breath's driven out of your body. E é exatamente assim que o vemos na cena, no corte final. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa lista de curiosidades e fatos sobre os bastidores aí da produção de O Senhor dos Anéis. E me diga nos comentários se você gostaria que eu fizesse uma segunda lista com curiosidades. Com certeza tem mais coisa aí pra gente ver. Então, compartilhe o vídeo, deixe seu like porque isso é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!